Ela é mortal, ela é inteligente e pra completar, ela ainda é sapatão. Mila Corveri maravilhosa. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas e hoje é dia de nós conversarmos sobre God's Grave, do Jay Kristoff, a continuação direta de Nevernight. Vamos começar dizendo que como esse é um vídeo sobre o segundo livro de uma saga, vai ter spoilers do primeiro e possivelmente, com certeza, vai ter spoilers desse segundo. Então é bom salientar que para assistir não é obrigatório, mas é muito bom que você tenha lido tanto Nevernight quanto God's Grave, né? Então é isso, vocês sabem, quando tiver algum spoiler muito forte, eu vou deixar algum indício aqui na descrição, ou no vídeo mesmo que é spoiler, ou, enfim, vocês entenderam a pegada toda, né, gente? Bom, vamos começar dizendo que, teoricamente, ele começa logo após os eventos de Nevernight, porém, não. Deixa eu explicar. O Jay Kristoff tem uma narrativa em que ele explora dois períodos de tempo direto, um remotamente no presente e outro no passado. Teoricamente seria o futuro, mas o futuro é o presente e o passado é o passado. Então, meio que vocês entenderam. Então, depois do golpe bem questionado por mim, que a Igreja da Noite sofreu da Ashland Hine, que eu adoro falar o sobrenome dela, nós vemos que a formatura da galera foi muito adiantada, que a Mia foi ungida como lâmina pelo próprio Cassius, que infelizmente não está entre nós, e em consequência disso ela fez um acordo / absorveu o passageiro dele, que era a Eclipse. Então nós temos diálogos incríveis da Eclipse brigando com o Senhor Simpático o tempo todo. Incrível, sinceramente, é uma parte de alívio cômico aqui que eu acho muito divertida. Bom, e aí nós temos a Mia atuando como lâmina. Tem um cliente muito especial que requer os serviços dela justamente porque ela matou um Justicus da República, né, praticamente sozinha. Então ela vai a várias missões muito importantes, ela não está em God's Grave, ela está em outra cidade porque depois do golpe a igreja sofreu várias perdas e etc. E aí ela vai juntando esses pedaços para saber quem foi o cliente que requisita tanto ela. Bom, neste aspecto eu vou dizer para vocês que é previsível de certa forma, mas não é. O narrador existe no texto, obviamente, mas ele pega mais um subtexto de ser mais irônico em vez de explicar muitas coisas. Porém, eu devo dizer para vocês, eu gosto de ler as notas de rodapé. E o narrador, ele é bem estrito porque, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, a história acontece muito diretamente nas notas de rodapé. Por quê? O Jay Kristoff, ele joga a história na sua cara, com o texto normal, e os elementos à parte da história, a criação do mundo e etc., ele explica nas notas de rodapé. Então, às vezes, existem trechos das notas de rodapé que são mais maiores no rodapé do que o próprio texto em si. Mas isso não atrapalha, você não é obrigado a ler, mas se você quiser uma experiência maior, eu indico que você leia. Porém, tem um spoiler muito grande nessas notas às vezes. Por exemplo, vou colocar isso de uma forma muito mais prática, porque é uma página inteira nessa nota explicando. Nenhuma lâmina da Igreja da Noite pode tocar em um cliente sob proteção da Igreja da Noite. Então daí vocês já tiram suas próprias conclusões. Então, que a Igreja da Noite é uma sociedade de assassinos muito importante e muito cara, então nem todo mundo pode fazer uso dos seus serviços, só quem é extremamente rico e poderoso para arcar com isso. A gente segue a história, a Mia vai descobrindo outras coisas, vai fazendo as missões, vai descobrindo a própria, né, bissexualidade dela. E aí a gente vai para a missão principal, que é o trecho principal deste livro. Ela meio que descobre várias coisas sobre a Igreja da Noite. E ela tem a vingança pessoal dela. Inclusive, o insuportável do Solis virou o Reverendo Pai, né? Que era o papel da Drusilla. E a Drusilla foi promovida a Senhora das Lâminas, né? Então, acontece agora, ela é a Dumbledore do negócio. Realmente. Então, a Mia vai partir numa coisa que eu levei muito dubiamente. Nevernight foi muito bom pra mim. E God's Grave é um livro muito bom, não me leve a mal. Só que eu sempre retratei aqui Ithrea como se fosse a Itália. E aqui neste livro isso fica muito mais claro para mim do que ficou no primeiro. Então, o que é que acontece? A Mia
acontece várias coisas aqui, várias coisas que são muito importantes, então não vou spoiler essa parte. Ela tem um plano para ajudar na própria vingança dela, que é, ela vai ser uma gladiate, ou gladiadora, né, porque aqui tá em latim. E aí, nesse prospecto, é uma coisa que me apeteceu bastante, mas ao mesmo tempo me deixou pesaroso com o livro, porque sou muito fã de Roma, sou muito fã da época de gladiadores e da Era de Ouro de Roma. Eu já vi tudo o que tinha para ver sobre esse assunto, então eu meio que consigo ver subtramas e subplots, porque é um universo tão nitidamente fechado no que se pode fazer que não tem mais o que ser criado a partir disso. Então, ela tem arquiteta todo o plano dela para ser vendida como gladiate para um grupo específico de, né, de senhores, e aí ela vai concluir toda a saga de crescer como gladiadora para chegar no Magnus Venti, que é o evento principal. Só que o que me incomoda nessa parte, além de eu adivinhar todas as subtramas, é que para isso ela vai ter que, entre aspas, virar uma escrava. E a Mia que eu gosto de ver é uma Mia super fodona, sabe? Que não aceita nada de ninguém. E pra isso ela tem que ficar muito passível, e é uma coisa que eu não gosto. Tem toda aquela questão escravagista, né? Que ela é castigada, tem todo o ritual dos gladiadores que é sempre igual. Os que são gladiadores antes de considerar os irmãos já serem novos gladiadores, eles maltratam, eles fazem eles passar fome, eles são trancados, etc e tal. E isso está muito presente aqui. Só que, o que acontece? Eu sou muito fã de Spartacus também, que é o que eu encaro aqui. Então, a Mia assume o papel de Spartacus, tem o Furion, que é outro gladiador, que assume o papel de Crixus, tem a Leona, que é a senhora de todo o Ludus, ela vai assumir o papel de Lucretia, e tudo se encaixa, sabe, se você já assistiu, então meio que tem a fórmula já pronta. Porém, a Mia, por ser uma sombria, ela tem várias vantagens do tipo, ela pode sair a hora que ela quiser e tudo mais. E nisso não é uma coisa ruim, porque a gente consegue ver altas vertentes. O romance dela com outra personagem aqui, que eu achei muito legal. Todas as subdivisões, todos os subplots vêm lá. Ela planeja tudo. O que eu achei muito interessante aqui, ela vai para o Ninho do Corvo, que era a casa antiga dos pais dela, né? A casa de verão, que elas eram ricas. Então, é tudo muito uma afronta pessoal para ela, porque ela tá lá. Essa casa foi dada ao Remus, que era o Justicus, que destronou, que destituiu o pai dela. Então tem todos esses aspectos. Só que, qual é o plano principal? Por que ela vai se submeter a tudo isso e por que ela quer chegar nesse Magnus, que é o evento principal de gladiadores? Porque é o único momento em que o cônsul, que é o Esqueva, e o líder religioso geral lá, que é o... esqueci o nome do homem. Que é o cardeal principal, eles vão estar juntos e desarmados durante esse processo, que é quando eles vão lá dar liberdade à pessoa que sobrevive no final. Então ela precisava fazer tudo para chegar nisso, para ter a vingança dela. E aí tem todos os subplots, a gente descobre que o Furion é um sombrio, e para completar, ele é um sombrio completamente devotado a. Então é um processo muito estranho dela ter que convencer ele a ajudar, e ele detesta ela porque ele era o campeão e depois ela passa a ser o campeão. Tipo, tudo aquele negócio de Crixus e Spartacus, sabe? E aí a Leona, ela tem que se provar ao pai dela que é um incrível super fodão lanista, e ela tá começando, e ela tá meio pobre, ela tem que ganhar as coisas, enfim. É um processo muito complexo aqui em Godsgrave, e eu não posso falar diretamente intricado na história sem dar muitos spoilers grandes. Então, vamos a esse processo. Tem toda aquela união de escravos, e a Mia sempre coloca em mente que tudo aquilo é parte do plano dela. Ela não quer e ela não vai criar laços com as pessoas, embora ela acabe criando, porque não existe você sofrer tudo aquilo e você pelo menos não gostar das pessoas, não é mesmo? É para todo o processo dela, comendo, se alimentando, lutando, crescendo e tudo mais. E aí vem toda a questão que ela vai se reúne com essa outra personagem para ficar narrando, descobrindo coisas, passando pelos jogos. E eu vou dizer para vocês, os campeonatos de gladiadores aqui, os jogos, né, que elas vão ter que ganhar até chegar lá, são incríveis, as narrações são perfeitas. O Jay Kristoff tem uma narrativa sangrenta e de luta que é muito legal, porém,
uma coisa que tem que funcionar porque a Mia tem que chegar lá. Então, não é uma coisa que a gente se preocupe demais na personagem, mesmo o livro sendo uma fantasia adulta, que a gente sabe que a qualquer momento qualquer um vai morrer. E aí tem várias coisas que a gente descobre sobre a Mia. Na verdade, a Mia descobre sobre os pais delas porque um desses escravos era uma pessoa ligada ao pai dela, da alta corte e da guarda dele. Então ela descobre várias coisas que pra mim não são tão, entre aspas, chocantes considerado a época, né, gente? Ela descobre que o pai dela, que era o Faz-Rei, e a mãe dela, que era, né, uma pessoa altamente poderosa dentro de toda aquela classe, tinham seus segredos ocultos, vamos dizer. E aí ela fica super se questionando, não é possível e tal e tudo mais. E depois disso, a gente vai seguindo o que é que acontece depois disso, né? Que é simplesmente uma coisa de escalação. Não tem outra coisa pra dizer. O Jay Christopher, ele é muito bom escrevendo. Então, toda essa trama, esse maquinamento de planos que existe antes do final são incríveis. Não levem todo o meu desmerecimento dessa parte abaixo. É porque, como eu já vi muita coisa sobre isso, como eu gosto disso, realmente são coisas que eu entendo bem. Sério, tipo, eu já vi Roma do princípio da Era de Ouro até o declínio, então pra mim são coisas muito boas, mas são coisas que eu já sei de cabo a rabo, então não, é uma fórmula muito fechada. Então, chegamos ao jogo principal, né, que é o Magnus Vitus, e aí é onde começa a acontecer tudo. É uma batalha tão incrível, assim, em questão de detalhes, são coisas tão intrincadas, tão bem feitas, tem batalha naval, onde os grupos diretos vão se matar para chegar lá, tem deathmatch, tem situações abruptas em que a Mia tem que escolher várias coisas do que fazer. São situações em que, conforme ela vai se apegando a todo mundo, ela tem que ver se a vingança dela realmente vale toda a pena, principalmente depois do que ela descobre sobre os pais dela, né? Sem falar que tem o irmão dela, que é o John, em que ela também tem que chegar para descobrir alguma coisa sobre ele, já que o Remus deu a entender que ele está vivo e a gente descobre que ele está vivo também, tá? Não tem essa máxima não de descobrir, a gente sabe. O livro deixa isso bem claro. E aí, depois desse Magnus Venti, que é assim, incrível, a gente só fica levando tapa na cara, atrás de tapa na cara. Tudo que a Mia faz, tudo que a Mia consegue, tudo que é tirado dela depois que ela consegue. E aí depois tem o prólogo em que acontece tudo. E a gente volta para a Igreja da Noite, a gente descobre que foi tudo, assim, uma coisa bem premeditada, bem friamente calculada, e deixa um gancho para o próximo livro, que é simplesmente, assim, de deixar a cara no chão. O problema é que aparece um personagem que a gente já conhece aqui, e eu acho muito desnecessário, porque pra mim, eu nunca gostei desse personagem, pra mim já podia estar morto e enterrado desde que ele foi morto. Só que pra mim, a cereja do bolo não foi esse personagem ter aparecido. A cereja foi todo o plano revelado por trás do que aconteceu. Então, o que eu espero sinceramente é que Dark Dawn seja um final muito apoteótico, muito incrível, muito além de tudo. O problema é que antes de eu começar essa série, eu peguei duas opiniões de dois booktubers que eu gosto muito. Um é o Victor Almeida, que adorou, achou incrível, 5 estrelas, favoritado. E outra é da Tami, do Resenha dos Sonhos, que ela gosta muito dos dois, mas ela odiou Dark Dawn. Então eu fico meio no meio do caminho, porque são duas opiniões que eu respeito bastante quanto à fantasia. São duas pessoas que eu aceito indicações assim praticamente de olhos fechados, porque nós temos gostos para fantasias bem parecidas. Então é uma coisa que eu fico meio ansioso demais para ler e não sei se eu vou me surpreender ou se eu vou me decepcionar. Então é isso, se inscreve no canal, curte. Eu tô com uma vida um pouco corrida, então os vídeos vão demorar com mais frequência a aparecer. Eu tô terminando de ler Corte de Névoa de Asas e Ruínas, então vai demorar um pouquinho a mais a sair do que o planejado. Mas vai sair tudo bem, a maratona terminou, as coisas estão ficando mais brandas no trabalho, então acho que vai dar tudo certo. Se inscreve, compartilha, deixa nos comentários a sua opinião sobre God's Grave. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!